Gênesis capítulo 25. E Abraão prosseguiu e tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou a Sebá, e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e despediu-os de seu filho Isaque, vivendo ele ainda, ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou. Morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seus povos. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em fronte de Manre, no campo que Abraão comprara aos filhos de Hete. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Lai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adibel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Zetur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado a seus povos. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou ao Senhor em presença de sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor moveu-se dele, de maneira que concebeu Rebeca, sua mulher, e os filhos empuxavam dentro dela. Então disse: Se é assim, por que eu sou aqui? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 povos há no teu ventre, e 2 nações se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelos. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, travada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão entendido na caça, varão do campo, mas Jacó era varão sincero, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era por sua boca, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó guisara um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me ora sover deste vermelho, o vermelho ali, porque estou cansado.
Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me, peço hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a primogenitura.